dar a estrutura, né, lógica e científica para demonstrar, provar que o menos denso está abaixo num avistamento a longa distância, que é por isso que a imagem desce. Ela não desce porque tem curva, ela desce porque ela desce por causa da refração da luz. Certo. Quando o menos denso está abaixo, ela tende a descer, você vê ela mais baixo. Então, a miragem inferior é essa anomalia que eles dizem. Ou seja, só produz miragem inferior se o menos denso está abaixo, não tem outra. Fazer um espelho no chão só se o menos denso está abaixo. Certo. E se vê o espelho com extrema frequência. Então, o embasamento que vai ser dado com a questão da comprovação das densidades vai dizer assim, ó, bom, acabou, cara, acabou, o menos denso está abaixo. Pelo menos até a altura em que vai ficando cada vez mais frio. Que ele vai ficando mais frio, mais frio, mais frio, até chegar a 20. Aí de 20 até 30 ele permanece na mesma temperatura. Certo. E daí de 30 ele vai baixar, depois vai chegar a uma altura lá dos 400, ele começa a subir e vai a 2000. Certo. E ele permanece com uma temperatura na termosfera extremamente alta. Então, nós vamos deixar bem vinculado que a densidade da matéria, ela depende da temperatura e da pressão. Sim. E que ambas, temperatura e pressão, antes dela, a energia. Certo. A energia que é entregue para a matéria vai gerar uma maior agitação, que a agitação é o sinônimo de temperatura. Uhum. Temperatura é igual à medida de energia cinética da matéria. Esse é o significado de temperatura. Então, o medidor de agitação, temperatura, e a pressão atmosférica, que é como elas se batem, se colidem, e elas geram essa força que vai fazer pressão numa área. Com certeza. Então, uma vez que for diagnosticado, que for mostrado que é assim, a questão das densidades, eu vejo que não tem para onde eles correrem mais, assim, ou o máximo que eles podem fazer só simplesmente é negar. Aí vai de cada um, né, vai das pessoas que avaliarem, as pessoas que quiserem ir lá, irem buscar informação, entender o que está sendo dito, elas vão entender quem que está realmente falando a verdade, quem que está mentindo. Quem não quiser entender também, não quiser saber de nada com nada, quiser fazer só circo, perfeito, que permaneça na mentira, mas não tem o que fazer, né, seu Roberto? Eu já não esperava que esse debate ia acontecer, porque para mim os caras nunca iam aceitar, eles sabem que a argumentação é fraca, é complicado ali, viu? Defender a bolota ali é complicado, cara. Eu não queria estar na posição deles de ter que defender esse modelo aí, não. Eu também não, cara. É complicado. Então acho que os caras têm bom senso nesse sentido, eles têm bom senso de entender que seria uma conversa complicada, né? E talvez pudesse pegar não tão bem para eles depois. Dar a estrutura, né, lógica e científica, certo, para demonstrar, provar que o menos denso está abaixo num avistamento a longa distância, que é por isso que a imagem desce. Ela não desce porque tem curva, ela desce porque ela desce por causa da refração da luz. Certo. Quando o menos denso está abaixo, ela tende a descer, você vê ela mais baixo. Certo.